que está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então José perguntará ao Senhor: quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não me fostes visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, estrangeiro, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Termina a apresentação que a gente chama litúrgica o ano inteiro. Domingo que vem já começa o advento, a chegada de alguém. Quando a gente prepara a casa para alguém que vai chegar de longe, etc., tudo bem. E termina com a história do universo e a história da humanidade também. O fogo do inferno, o paraíso, são conceitos dentro da mente de qualquer um, porque até cachorro tem sentimento de culpa quando aprenta, não é? Não é assim? Então, nós também vamos mais por esses sentimentos de culpa. Mas a festa de Cristo Rei, para mim, não interessa, porque culpado não é pelas coisas erradas que eu faço, meditando na minha vida. Culpado eu sou, porque tudo recebi de graça. Desde o concebimento, quem de nós pagou alguma coisa para ser concebido? Você pagou? Não.
Pensa que você ganha a loteria. Não é assim. A gente não medita. Depois nossos pais nos educaram, só no plano material, humano. Limparam nossa sujeira, nos alimentaram, nos educaram, nos mandaram para a escola, para dar um futuro. Então, gente, o que nós fizemos na vida? Essas coisas a gente quase nunca medita, não é? Porque parece que a gente... Tudo é devido para a gente, porque no mundo de hoje só se tem direitos. Responsabilidades, eu não falo de deveres. Responsabilidades, nenhuma. Vocês podem ver até os famosos grandes da Terra, quando acontece alguma coisa negativa, eu não, são todos inocentes. Porque na hora que tinha que responder com sua responsabilidade, não respondeu coisa nenhuma. Então, repito, esta é a parte mais real da vida. Vamos entrar na parte de Deus. Se existe um Deus, eu ponho até todas as dúvidas possíveis e imagináveis. Tudo que se possa pensar, se existe um Deus, aonde até os mais cínicos admitem que deve ter um princípio da criação. Não pode ser que a inteligência se evolua simplesmente por si. É um pulo de qualidade que não cabe ao ser humano. É de um estado material, sem inteligência, a um estado de ser diferente, superior, não é? Então, esta criação. Na revelação, todos os povos antigos, eles adoravam os deuses ou criavam os próprios deuses. Isso porque o povo de Israel foi o povo escolhido no meio dos pagãos para adorar o verdadeiro Deus. Então nós temos toda a história que eu não entendo como é que é o povo, mas as pessoas até que não a igreja, até as pessoas da igreja que frequenta a igreja, como divide o momento que você está na igreja, eu não entendo, sinceramente. E o resto da tua vida. Ou não é assim? É mais ou menos assim, é? Nós estamos enganando. Gente, não tem nada a ver com isso. Ou você é o mundo lá fora, divide o mundo religioso do mundo profano. Não, senhores. Não. Não existe mundo religioso e mundo profano. Porque existe ou a vida ou existe a morte. Porque religião, o que é? É revelação do princípio da vida, fonte da vida. Se acreditarmos neste Deus que é capaz de criar todo este universo, a fonte da vida que se esparrama pelo universo todo, e depois a plenitude da vida. Não se cria uma criança para ser eternamente bebê no colo dos pais. Se cria uma criança, se dá vida a um filho, para que o filho possa desenvolver, possa crescer e possa alcançar a sua maturidade, seja física, mentalmente, psicologicamente, afetivamente, espiritualmente. Para isso se dá a vida, esta vida que vai crescendo. Então a fé, não existe um mundo profano, é uma história sagrada. Existe, repito, a história da vida e a história da morte. E quem está fora da história da vida está construindo com suas próprias mãos o seu túmulo.
Não é Deus que condena, porque você aprontou. Ele não é o juiz. O meu amigo juiz falava para mim: Frei, entre nós dois existe uma grande diferença. Falei: qual? Quando alguém me confessa os seus crimes, eu boto ele na cadeia. Quando alguém confessa os seus crimes para o Senhor perdoa. É uma grande diferença. Os juízes da terra e os juízes do céu. Porque exatamente Deus sabe da fraqueza do ser humano. Sabe? Como os pais sabem da fraqueza dos próprios filhos. E cuida deles. Assim Deus cuida da gente. Mas se um filho quiser sair de casa onde tem tudo e quer se aventurar pelo mundo para criar a sua própria vida, nem os pais podem fazer nada. Mamãe um dia falou: Frei, mas meu filho isto, aquilo lá, ele quer sair, quer ir embora, etc. Falei: tudo bem. Como tudo bem? Eu vou deixar meu filho ir embora. Falei: tá bom, só tem outra solução. Ou você bota ele na cadeia, faz uma cadeia em casa, ou você mata ele. Aí ele não vai embora. Tem uma solução. O filho quer ir embora. Aí eu não vou fazer nunca isso. Falei: então deixa ele ir embora. Tem razão. Entende? Então, se o ser humano quer ir embora dos cuidados de Deus, ou a humanidade toda, quer ir embora das leis da vida, nem Deus pode fazer nada. E aonde que foi colocada esta vida? Este é o grande problema do cristianismo, do anúncio do Evangelho. Esta vida se fez carne, Deus se fez homem em Jesus Cristo. É nesse homem que é unido então a humanidade toda a Deus e para sempre Deus a história da humanidade. Então ele entra a fazer parte da nossa história humana. E a nossa história humana, por isso que eu digo, não existe uma história sagrada e uma história profana. Como não existe um ato religioso quando eu vou à igreja e um ato profano quando eu estou no mundo. Não existe. Ou você é ou não é. Ou você encontrou Deus e leva Deus dentro de você lá fora, ou você não encontrou coisa nenhuma. Então, até o tempo que você passou dentro da igreja, você perdeu tempo. Entendeu? Então, nesse sentido, é em Cristo que se une toda a humanidade. Lógico, eu gostaria, vou ser sincero, minha cabeça é meio louquinha, de entender toda a imensidão, vastidão de como se une Cristo a toda a humanidade. São Paulo explicou de uma certa forma. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Todos temos os braços, as mãos, o corpo inteiro, as pernas. Mas tudo isto se movimenta por uma inteligência que está na cabeça, que é Cristo. Então eu posso ter uma harmonia do meu corpo. Agora, como funciona que a inteligência passa pelo meu corpo? Até como a medicina não sabemos grande coisa, não é? Como é que a cabeça, a inteligência manda ordem para a mão se movimentar, para trabalhar, para pegar uma coisa? Como? E assim, Cristo é a cabeça, é o pensamento, e a ideia, e a vontade, e a vida da humanidade toda. Por isso que eu falei para vocês, não existe o sagrado e o profano. Existe a vida ou existe a morte. É gozado mesmo nas coisas mais justas que a humanidade proclama. Por quê?
Você vê os movimentos nas ruas contra a injustiça, contra isto, contra as diferenças raciais, e contra as injustiças, e tudo, os movimentos nas ruas, etc. Não? Tempos atrás foram feitos outros movimentos sociais, o comunismo, etc., etc. Mesmo gozado nas coisas justas que nós reclamamos, que não existe no mundo, nós não conseguimos ir adiante. Eles morrem. Porque é o ser humano que constrói a história. E no ser humano é Deus que constrói a história. Por isso que eu digo, não sei se consigo transmitir para vocês esta ideia de como a vida que vem de Deus através de Cristo se comunica conosco e através de nós se comunica nos atos diários ou ideológicos que nós transmitimos. Por isso que Jesus falou, eu estava preso e me visitaste, estava nu e me vestiste, estava com fome e deste comer. Mas quando? Porque eu sou humano. Deus é humano. E o humano é Deus. Eu sempre insisto, estou perguntando cada vez mais. Alguma coisa o pessoal já aprendeu. Cristo, quando ele morreu, voltou para Deus. Com o espírito, com a alma ou com o corpo. Alguns, pela ressurreição, falam, não, ele voltou com o corpo, não é? Alguns, não todos. E nós, perguntei isso quarta-feira lá na igreja. E nós, quando morremos, nós vamos para Deus como? Com a alma ou com o corpo? Como é que vamos? Só com a alma ou com o corpo? O que vocês acham? É com o corpo, gente. É com o corpo que eles vão para Deus. Esta é a vida que renova de um corpo mortal, faz um corpo imortal. E aqui que vem o sentido da existência de quem encontra a fé em Cristo. É em Cristo que a minha vida tem sentido de vida. Fora de Cristo tem sentido de morte. Repito mais, mesmo os grandes movimentos sociais, entre os últimos, que foi o comunismo, eu nunca vou esquecer um trecho que eu li, as cartas de Lapira, que ele escrevia nos seus movimentos sociais, ele escrevia para as freiras de clausura. E ele foi na Rússia. Ele era político, estou fazendo causa de beatificação dele. E tinha sido um ateu, ter uma ideia muito clara, se converteu. E ele foi na Rússia. Como ele era muito amado naquela época de brigas, era o único que comunicava com todos. Os comunistas conseguiram reunir em Florença, vocês têm a ideia, em 1956. Chamar um comunista de cristão era impensável, não é? Ele reuniu os prefeitos do mundo inteiro. Agora se fala tudo de comunismo, de unir tudo, porque naquela época era um pouco difícil. Ele era prefeito? Sim, exatamente. Reuniu todos eles lá e juntos rezaram o Pai Nosso de todos os povos, de todas as nações. 56. E ele foi na Rússia, convidado, quando o ateísmo na Rússia era total. E foi convidado a falar ao Politburo, parlamento. E ele, como era sincero, porque o cristão não fala mentira, mesmo político, ele falou, por que precisa falar mentira na política? Eu não entendo. Se queremos o bem de todos, por que temos que mentir um ao outro? Já pensaram? E aí ele falou, este sistema comunista
aos amigos dele, vai cair. 1962 ele foi. Por quê? É baseado no desejo justo de igualdade. É baseado no desejo justo de fraternidade. Mas não é baseado em Cristo, que é a fonte da vida também social. Esse sistema vai cair. Para chegar a outro ponto mais simples, você caiu, a gente viu. Agora fizeram os 25 anos da queda do muro de Berlim, estrondosamente terminou. Para chegar mais entre nós mesmos, a historinha que já contei outras vezes, mas hoje cabe bem. O menininho que estava enchendo a paciência do pai que estava trabalhando em casa, ai, o que é isso? Pai, o que é aquilo? E ele não conseguia resolver o seu trabalho. Aí deu um quebra-cabeça para ele, o mapa mundi, o mundo inteiro. E falou, olha, resolve este quebra-cabeça, o mundo inteiro, põe em ordem, depois você me perguntar, tá. Daí uma meia hora o menininho voltou para o pai. Pai, está feito. O pai olhou. A raça estava no seu lugar, o oceano no seu lugar, a Europa no seu lugar, a América Latina. Que é isso, filho? Você conhece geografia? Eu nunca estudou. É, pai, que o senhor não viu. Que atrás do mundo tinha uma figura de homem. Eu conheço a figura do homem. Eu coloquei a figura do homem em ordem e o mundo ficou em ordem. Gente, mas quem que trabalha para transformar o homem? Mesmo dentro da própria igreja. Louvado seja Deus, louvores aqui. Por mais inteligente, desculpe que eu falo aqui em São Paulo como um louco, por mais inteligente que eu fosse, levei anos para aprender alguma coisa e transformar a minha cabeça de ignorante para alguma coisa que conseguisse saber, não é? E nós pensamos que estamos transformando o mundo. Louvado seja Deus. Aonde, gente? Aonde? A vida é coisa séria. Se não fosse coisa séria, um Deus que conhece a vida não teria escolhido a cruz para salvar o mundo. Porque ele é como cirurgião. O cirurgião conhece o ser humano. E o que ele faz? Ele fere, abre sem compaixão, com amor. Mas ele te fere. Ele te abre. Ele te coloca na UTI. Mas ele salva a tua vida. Então é preciso ir a alguém que conheça os segredos da vida, o mistério da vida, a profundidade da vida, mas também a grandeza da vida, para tirar todos os males. E este alguém é o próprio Deus feito homem. E ele se tornará o Senhor do universo, lógico, o Senhor da vida. E ele eliminará todos os inimigos do ser humano. Quais são os inimigos do ser humano? Vamos deixar a história dos anjos que se revoltaram contra Deus. Não cabe aqui. Os inimigos do ser humano, começando doenças. Por que tantos milagres, tantas curas que o próprio Jesus fazia? Para demonstrar o seu poder sobre a doença. Era simplesmente para isto. Porque quando ele estava no barco, ele estava afundando, dormia tranquilo.
E os apóstolos apavorados que iam afundar, dizendo, mestre, acorda aqui, não se interessa que a gente afunda. Eita, nossa, mas vocês não têm fé nenhuma? Mas como? Ah, para demonstrar que ele era o Senhor dos ventos, Senhor do universo. Gente, não é piada isto, é realidade. Ou você acredita ou não acredita, o problema é outro. São outros 500. E qual é o último inimigo do ser humano? A morte. O último inimigo a ser vencido no ser humano é a morte. E ele elimina também a morte. E cria a ressurreição. Gente, o que queremos mais de um pobre homem carpinteiro? Queremos mais alguma coisa? Coisas que nem toda a medicina do mundo, com todos os transplantes que façam, consegue realizar. Fora os pecados pessoais, etc., que aquilo é fichinha. E aquilo lá fica fichinha diante de tal grandiosidade daquilo que é a obra de Deus no universo. E ele assumiu sobre si as dores dos homens, assumiu sobre si a humanidade toda. Então a humanidade toda seria tratada de maneira diferente. Nesses dias estava assistindo, alguém fala, mas o Senhor tem um olhar que já... Falei, não é isto. Duas notícias. A reunião da FAO sobre a fome do mundo. Finalmente descobriram que não falta comida, mas falta justa distribuição da comida que existe no mundo. Finalmente. Enquanto nos anos 70 sempre precisava reduzir a natalidade porque não haveria mais comida suficiente para alimentar o mundo inteiro. Viram que a comida está sobrando. Mesmo o número das pessoas tende a aumentar ao infinito, imensamente. Isso a gente já falava. Mas agora até cientificamente, realmente está se aproximando disso aqui. Eu lembro que quando a gente trabalhava na cozinha, conversando com o pessoal que trabalhava nas cozinhas das fábricas, eu tinha feito o cálculo. Naquela época não tinha Bolsa Família, não tinha nada. Que só o que sobrava nas panelas das fábricas, porque eles tinham que cozinhar 10% a mais do que o pessoal, o número das pessoas. O que sobrava nas panelas das fábricas dava para alimentar todos os pobres de Jacareí e de São José dos Campos. Estou falando dos anos 70, 80, gente. Só faltava a distribuição. Agora, se o Papa fala, é verdade sagrada. Se uma pobre inteligência humana fala no meio do povo, é besteirinha, não é? Por isso que se um pobre carpinteiro fala aos fariseus, fala aos judeus, fala ao mundo inteiro, mas se um prêmio Nobel fala, é prêmio Nobel. A economia é prêmio Nobel. O serviço ao homem é prêmio Nobel. Só porque uma menina descobre, honra ele, que uma caneta, um livro, transforma o mundo, ganha prêmio Nobel. Meus pais, que eram quase analfabetas, já sabiam disso. Por isso me obrigaram a ir à escola. Alguma coisa se perdeu, gente. Alguma coisa se perdeu. No cristianismo e fora do cristianismo. A religiosidade é algo tão essencial, tão real, como essencial e real em a nossa vida. Repito, ou em Cristo construímos um mundo que não vai ter fim, porque todos os inimigos do ser humano serão vencidos e foram vencidos
Entre os maiores inimigos, eu nem coloco a morte, porque acabou, acabou. Eu coloco uma vida eterna, vejo para mim, da minha inteligência, que tem que viver, tem que aprender. Dos meus afetos, que quero amar infinitamente. Isto somente em Deus pode se realizar. Ou a gente vai ter que levar uma vida mesquinha, come-se e bebe-se, porque tanta manhã se morre, e calcular tudo. Domingo tinha um rapaz aqui que fez cirurgia do estômago, né? Aí conversando lá fora, disse, fez redução de estômago. Falou, o senhor não me reconheceu? Eu falei, lógico, eu te conheci já jovem, gordo. Agora está magro? O que é? Não, fiz redução. Eu falei, olha, você escolheu a linha burra. No futebol a linha burra, sabe qual é, não? Deixar o outro fora do jogo, não é? Você escolheu a linha, por quê? A linha material, por que você não pensou em reduzir a vontade de comer? Não precisava reduzir o estômago. E a gente escolhe toda a linha burra, que é a linha material. Sem pensamento, sem vontade, sem alma. Isto eu chamo de linha burra. Porque é só matéria, porque não tem pensamento. Não é culpa-se, é porque não tem pensamento. O meu corpo não pensa. Então, refazer o homem em Cristo, refazer o mundo no homem cristão. Creio em Deus Pai,